Olá, crianças queridas. Depois desse tempão parado aí no nosso canal, sem ter nenhum vídeo novo, e a pedido também dos meus alunos queridos, eu venho aqui trazer para vocês um vídeo sobre conjugação verbal. Quem me conhece me tem como professora sabe que é um dos conteúdos cobrados aí, né, durante o nosso percurso do quarto e quinto ano. É extremamente importante saber conjugar os verbos certinhos. Às vezes a gente sabe que é um pouco cansativo, se torna uma tarefa um pouco técnica, mas lá no quinto ano os alunos começam a entender o porquê de compreender em que momento eu vou usar o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito nos textos, em uma reportagem, em um conto de ficção, em um conto de fantasia. Tem sempre um porquê, mas para a gente chegar nesse estágio de compreensão e análise no texto, de usar o verbo, né, nesses textos aí, a gente precisa primeiro dominar muito bem o uso desses verbos. Essa aula que eu estou trazendo aqui para vocês, quem quiser também convidar os amiguinhos, a gente sabe que a gente está num momento aí que tem outras crianças também precisando, às vezes, de uma forcinha com as aulas, para compreender melhor os conteúdos, podem convidar os amiguinhos para as nossas aulas, que eu vou ficar bastante contente, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa Jamboard, a nossa lousa digital, para a gente aprender um pouquinho sobre os verbos. Hoje a gente vai falar sobre conjugação verbal. Quando a gente começa a falar sobre conjugação verbal, a gente tem que lembrar que verbos são aquelas palavras que expressam ação. Então, eu coloquei aí para vocês 4 frases, algumas com nome de pessoas e outras com pronomes, para lembrá-los que sempre quando eu tenho verbo, eu vou ter alguém que está fazendo aquela ação. Então, eu tenho os pronomes, e os pronomes, eles se referem às pessoas. Então, por exemplo, eu tenho João caiu da bicicleta, Alice estudou geografia. João, se eu fosse transformar em um pronome, seria ele. Ele caiu da bicicleta. Alice estudou geografia, se eu fosse transformar em um pronome, seria ela. Ela estudou geografia. Nós viajamos no feriado e eles passaram de ano. Então, nós temos aí as pessoas que antecedem os verbos que expressam ação e logo depois o complemento aí desses verbos nessas frases para a gente iniciar compreendendo a função do verbo dentro de uma frase. Ele sempre vai completar uma ideia de uma ação. Os verbos, então, aí voltando lá nos pronomes, já que a gente vai usar todos esses pronomes da conjugação verbal, a gente usa eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? Então, nós usamos 6 pessoas, 3 que estão no singular, eu, tu, ele ou ela, e mais 3 que estão no plural, nós, vós, eles ou elas. Essas pessoas aqui, elas também são numeradas, né? Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Isso quer dizer que quando eu vou passar a primeira pessoa do singular para o plural, eu vou passar para a primeira pessoa do plural. Então, se eu disser eu bebi água, no plural vai ficar nós bebemos água. Eu sempre vou transformar para o plural usando como referência a primeira pessoa com a primeira pessoa, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Então, por exemplo, se eu dissesse ele correu, no plural seria eles correram, certo? Lembrando, então, aqui que a gente vai usar muito esses pronomes pessoais para fazer as conjugações verbais. Logo em seguida, a gente vai ter, então,
reafirmando aqui que quando a gente está falando de conjugação verbal nessa aula, a gente vai estar falando dos verbos regulares, que são aqueles verbos que vão manter o radical na conjugação verbal. Porque, por exemplo, no verbo ser, a gente tem um verbo irregular. Cada tempo verbal vai ter um modo diferentão de ser conjugado, muito diferente, né? Então, nos regulares, não. Nos regulares, eu vou manter o radical. Mas aí vocês podem me perguntar, mas como assim, Pro? O que é radical do verbo? Radical são aquelas letras que vão se manter durante toda a conjugação. Então, por exemplo, com o verbo amar, que é o verbo que eu coloquei aqui para vocês. Para saber o radical, eu vou circular o ar, ou o er, ou o ir. E tudo que sobrar disso é o radical do verbo. No verbo amar, por exemplo, o radical é o am, é o am. No verbo comer, se eu circular o e e o r, o que vai sobrar é o com. Se eu circular aqui o ir de persistir, vai sobrar o persiste. Tá vendo? Então, o radical é tudo aquilo que vai sobrar da palavra antes do ar, ou do er, ou do ir. Com esse radical é que eu vou começar a fazer minha conjugação verbal. Então, a dica que eu dou para começar a trabalhar com conjugação verbal é sempre primeiro colocar todos os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, ele. Logo em seguida, colocar todos os radicais para depois começar a conjugação verbal. E essa conjugação verbal vai ser sempre muito parecida de um verbo para outro. Ele vai se manter com todos os verbos ar, com o er e com o ir, com algumas diferenças que a gente vai ver logo a seguir, tá? Antes da gente entrar aqui na conjugação, eu queria mostrar para vocês todos os tempos verbais que nós temos. Então, nós vamos ter aí no modo indicativo, que logo depois, mais para frente um pouquinho, eu faço sobre o modo subjuntivo. No modo indicativo, a gente vai ter, então, o presente, a gente tem o modo indicativo dividido em tempos verbais. Então, a gente tem o presente, que vai falar sobre agora, neste momento. É um verbo que vai ser flexionado e vai expressar um tempo verbal. Que tempo é esse? O tempo presente, o agora. A gente também vai ter 3 tempos que vão expressar o passado. Passado, pretérito, é a mesma coisa, tá? Então, nós vamos ter 3 tempos verbais que vão expressar o passado. São eles: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, esses 3 tempos verbais vão expressar um tempo verbal, vão se flexionar para expressar um tempo verbal. Que tempo é esse? O tempo passado, o tempo de ontem, o tempo que já aconteceu. E a gente também vai ter os tempos verbais que vão expressar o futuro. Então, vamos ter 2 tempos verbais expressando o futuro. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, esses tempos verbais vão expressar um tempo. Que tempo é esse? O tempo futuro, o tempo do que ainda irá acontecer. Cada tempo desse daqui, ele vai expressar alguma coisa diferente. E vocês vão começar a compreender essa expressão, essa diferença que existe mesmo dentro do pretérito, quando a gente começar a conjugação verbal. Coisa que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Voltando lá no radical, então, vocês entenderam que a gente vai manter o radical, os pronomes sempre serão os mesmos. Aí a gente coloca todos os radicais. Essa daqui é uma maneira, um atalho para ficar com uma conjugação verbal onde vocês conseguem pegar com mais rapidez. Então a gente coloca os pronomes, coloca lá os radicais e aí a gente começa a conjugação verbal.
Aqui eu coloquei para vocês o verbo amar e o verbo comer no tempo presente. Percebam as semelhanças e as diferenças que começam a existir entre um verbo e outro, né? Então, lá no verbo amar, eu vou ter eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. No verbo comer, no presente, eu vou ter eu como, tu comes, ele come. Olha aqui a diferença, ó. Tá vendo? Nós comemos, vós comeis, eles comem. Percebam que o verbo amar e o verbo comer vão possuir aqui uma terminação diferente, né? Conforme essa conjugação verbal. Então, nós vamos ter algumas diferenças, sim, entre o verbo que termina com ar, com er e com ir. E é preciso estar bastante atento e, sim, vai ser necessário memorizar essa conjugação verbal. Uma vez memorizada, não tem erro, ela não vai mudar, ela vai ser sempre a mesma. Mesmo que eu mude o verbo, todos os verbos terminados em ar vão ter a mesma conjugação. Vamos tentar um outro verbo aqui terminado em ar? O que vocês me sugerem aí? Aqui eu coloquei amar, a gente pode usar plantar? Vamos ver se fica a mesma coisa? Vamos lá, ó. Verbo plantar. O verbo plantar, se eu pegar aqui, então, o ar, se eu circular o ar, vai faltar o plante. Então, a conjugação verbal vai ser a partir do T, né? A gente já sabe sobre isso. Então, olha lá. Eu planto. Tu plantas. Ele planta. Nós plantamos. Vós plantais. Eles plantam. Vamos pegar um outro verbo que termine em er. Comer. Vamos pegar perder, pode ser? Perder. Perder, eu circulo o er, tudo que sobra antes do er é o perde, né? Então, eu vou começar a completar a partir do D. Eu, aqui a gente vai ter só essa diferençazinha aqui, porque não vai ser eu perdo, vai ser eu perco, vai ter essa particularidade, mas é só desse verbo, tá, gente? Vamos pegar um outro verbozinho aqui, vai. Vamos pegar beber. Beber aqui, se eu circular o er, vai sobrar o bebe, né? E aí eu preciso completar a partir do B. Então vai ficar eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Então, todos os verbos que terminam com er vão ter a mesma finalização no presente, tá, gente? Estamos falando do tempo presente, agora. E os verbos também terminados em ar vão ter a mesma finalização do verbo amar, plantar, vai ser sempre esse mesmo finalzinho também no tempo presente. Olha como dá para a gente saber que é tempo presente. Eu amo. Quando eu amo? Agora, né? A gente consegue entender que esse verbo expressa o tempo presente, o tempo de agora, certo? Bom, nós vamos ter aí, em geral, quando a gente começa a fazer conjugação verbal, a gente começa a fazer no presente, no passado perfeito ou no pretérito perfeito e no futuro do presente, para a gente começar a entender que esses verbos vão expressar o tempo presente, passado e futuro, né? Para logo em seguida, isso para pegar o radical, os pronomes que são conjugados, que são sempre os mesmos, como que eu recorto esse radical, então sempre pegando o verbo, circulando o ar, o er ou o ir, o restante é o radical, né? Lembrando que o ar faz parte da primeira conjugação, o er da segunda e o ir da terceira, tá? Mas essas são informações acessórias que não são tão importantes assim.
E aí aqui a gente tem o verbo plantar conjugado nesses 3 tempos, e eu faço aí um desafio para vocês conjugarem o verbo brincar nesses 3 períodos aí. Tanto brincar como plantar terminam em ar. Então a única coisa que vai mudar aqui é o radical. O resto vai ser a mesma coisa. Vamos fazer experiência com presente. Não, vamos fazer experiência com passado, porque presente a gente já fez na outra lousa, né? Então vamos usar o brincar no passado perfeito. Olha lá. A gente vai usar o brinque até o C, depois do C a gente vai completar com o que está em laranja. Eu brinquei, tu brincaste, ele brincou. Nós brincamos, vós brincastes, eles brincaram. É muito fácil quando a gente entende quais são os pronomes que a gente tem que usar, como que eu recorto esse radical do verbo e quais são as terminações. Essas terminações aqui, elas são sempre as mesmas, então é necessário memorizar. Quanto mais eu faço conjugação no caderno, quanto mais tarefa eu faço, quanto mais eu pratico, mais eu sei. Isso é para qualquer coisa na vida, não é só para conjugação verbal, tá? Quanto mais eu fizer exercício, quanto mais eu praticar, mais eu vou saber. Como eu já havia falado para vocês lá, eu mostrei os tempos verbais, né? Tem o presente, tem 3 tempos do pretérito, tem 2 tempos do futuro. Então, aqui a gente vai ter toda a conjugação verbal do verbo cantar, né? Então, aqui a gente vai ter o presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, o futuro do pretérito, futuro do presente. Todos os tempos verbais que vão estar expressando um tempo. Eles vão estar expressando ou agora, ou ontem, ou o amanhã, tá? Esses verbos estão flexionados para expressar um tempo. Então, por exemplo, no presente não tem muito segredo, né? Eu canto, quando eu canto agora, não tenho muita dúvida sobre isso. No pretérito perfeito, eu falo eu cantei. E no imperfeito, eu falo eu cantava. Notem que o pretérito perfeito é um passado que a gente tem certeza que aconteceu. Quando eu falo eu cantei, quando o aluno me fala eu estudei, eu tenho certeza que ele estudou. Eu sei que ele teve uma ação que começou e terminou. Ele está passando certeza para mim daquilo que ele fez. No pretérito imperfeito, eu cantava. Percebam que não é um verbo que expressa muita certeza de uma ação passada. Se um aluno fala para mim, eu estudava, eu não sei direito quando ele começou, quando ele terminou, se ele tem muita certeza do que ele estudou. É um verbo que passa um pouco de incerteza, é um tempo verbal que passa um pouco de incerteza. Por isso, por exemplo, que os contos de fada usam era uma vez. Se eles quisessem passar uma certeza, eles iam falar foi uma vez. Mas não, eles dizem era uma vez nos contos de fada. Porque a intenção no conto de fada é passar uma fantasia, é levar a gente para uma outra dimensão. Não é a dimensão da realidade, é a dimensão da fantasia, de alguma coisa lúdica, de uma ficção que não tem compromisso com a realidade. Por isso que os contos de fada começam com era uma vez, que é o mesmo tempo do pretérito imperfeito, tá? Então, quando eu uso o pretérito imperfeito, é para passar uma ideia mais fantasiosa, sem muito compromisso com a certeza, com a verdade, é mais fantasioso. O pretérito perfeito já é mais pé no chão. É eu realmente cantei, eu realmente estudei, né? É um passado que eu tenho certeza que aconteceu. O pretérito mais que perfeito, ele vai falar sobre um tempo longínquo.
é o pretérito, é o passado mais distante que vai ter no modo indicativo, tá? Então, quando eu falo eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram, eu estou falando de um passado bem distante, tá? Inclusive, a gente diz que é a forma mais antiga de usar a conjugação verbal, né? A gente vê muitos avós usarem essa conjugação verbal justamente porque são as pessoas que se referem a tempos mais longínquos. Então, a gente não tem de um modo muito recorrente usado o pretérito mais que perfeito no nosso vocabulário, mas é necessário que a gente saiba conjugar no pretérito mais que perfeito, tá? O futuro também, nós vamos ter 2 tempos aí, no futuro a gente também tem alguma diferença aí que a gente vai notar. O futuro do presente, eu vou falar sobre um futuro que realmente eu tenho compromisso de que ele vai acontecer. Eu cantarei, eu estudarei, né? Eu plantarei. Realmente aquele futuro vai acontecer. Agora, no futuro do pretérito, percebam como há uma dúvida no ar. Eu cantaria, eu estudaria, eu plantaria. Não parece que a pessoa está falando alguma coisa que ela faria, mas ela não vai fazer? Ela fala, eu cantaria se fosse possível, mas não vai rolar, né? Então, ela vai falar sobre uma coisa que poderia acontecer no futuro, mas não vai acontecer, tá? Ela está falando, inclusive, está se referindo a um desejo, né? Alguma coisa que já poderia ter acontecido, mas não vai acontecer. É um futuro do pretérito que vai passar dúvida sobre esse futuro, né? Ele não vai passar certeza que o futuro do presente vai passar. Tudo isso, essas explicações também vão ajudando vocês a fazer a conjugação verbal. Porque, por exemplo, quando vocês vão fazer o pretérito, que é o passado, quando vocês se lembram que cada passado expressa, né, quer expressar alguma ideia, quer expressar uma intenção, vocês acabam lembrando com mais facilidade toda a conjugação verbal. Também costumo dizer que o melhor para começar a memorizar essa conjugação verbal é na primeira pessoa do singular, o eu, tá? Então, quando eu sei que, por exemplo, o futuro do presente começa com o orei, eu cantarei, eu plantarei, fica muito mais fácil de fazer o restante, né? Porque é mais intuitivo. Mas reitero que quanto mais vocês fizerem exercícios, quanto mais vocês praticarem, melhor vocês irão fazer. Isso também serve para os verbos que terminam em er, como o verbo vender, e os verbos também que terminam em ir, como o verbo aqui partir, né? Então a gente encontra aí na internet diversas conjugações verbais para que os alunos e as crianças possam ter acesso para corrigir a sua própria conjugação verbal, né? Então, vocês podem começar a praticar essa conjugação verbal, depois ir lá e conferir para ver se vocês fizeram certinho. Tem que fazer conjugação verbal no 4º e no 5º ano muito recorrentemente, com muitas vezes, pelo menos aí 2 vezes por semana, é bom estar praticando a conjugação verbal para ter ciência de todos esses verbos aí, para chegar ali, pelo menos no final do 4º ano, quando for entrar no 5º ano, estar com essa conjugação verbal na ponta da língua e já conseguir fazer uma boa chamada oral, para logo em seguida a gente entrar com a análise dos textos aí que a gente já fez o ano passado, se eu não me engano deve ter algum vídeo gravado sobre isso, que a gente faz as análises textuais para descobrir por que na reportagem eu vou usar um pretérito perfeito e por que num conto lúdico de fada eu vou usar um pretérito imperfeito. Quais são as intenções no uso desses verbos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Uma boa retomada para nós esse ano e até a próxima.